Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos começando aqui o nosso curso, o nosso seminário online, ok? Nós estamos estudando Geografia Bíblica, tá bom? Estudando Geografia Bíblica e eu queria ver se você já está atento aí, presente. Nossa segunda aula dessa matéria. Semana passada nós não tivemos aula, mas nós estamos aí na segunda aula da matéria Geografia Bíblica. Quem perdeu a primeira, é importante que você já esteja atento aí para a segunda aula, para nós participarmos juntos aí para a glória do Senhor, tá bom? Deixa eu ver como é que está aqui, muito bom. A nossa necessidade é que você esteja aí atento para que a aula seja uma aula abençoada, uma aula ativa, uma aula proveitosa. Eu já tenho uma pessoa, parece aqui, tá? Que já está. Deixa eu ver mais. É importante que você apareça, que você diga: pastor, estou aqui, hein? Sou o primeiro aluno aqui, tá bom? Então hoje nós estamos estudando Geografia Bíblica, segunda aula. Chama aí o pessoal, chama aí a turma, que eu vou compartilhar aqui para outras pessoas poderem assistir. Nosso curso é um curso livre, tá? E é um curso também liberado para qualquer outra turma, qualquer outra classe. Se você faz parte de outro seminário, mas quer assistir a nossas aulas, não tem problema nenhum. É claro que só vai valer para quem, não é necessariamente para quem, só vai valer para quem está matriculado aqui no caso, né? A aula, mas não tem problema você participar, não tem problema nenhum, tá bom? Então compartilha aí, vai compartilhando. Deixa eu botar aqui na página da nossa igreja. Deixa eu botar aqui na página da igreja. Eu quero que outras pessoas também façam parte dessa aula, tá bom? E quanto mais pergunta, quanto mais participação tiver, é melhor, porque a gente pode interagir melhor com a aula de hoje, tá bom? Vou esperar aí alguém entrar. Eu estou entrando aqui um pouquinho atrasado. Nós costumamos começar a aula 9 horas, então nós estamos começando 9h30, tá bom? Geografia Bíblica. Gente, é um assunto tão importante. Se eu fosse você, eu daria crédito, eu ficaria nessa aula até o final, devido à importância que tem essa aula. Geografia, você passa a entender os territórios, passa a entender as viagens, as peregrinações dos patriarcas, do povo de Israel, nas viagens missionárias de Paulo e tantas outras coisas. Você facilita a tua compreensão do texto. Você passa a ter uma facilidade para compreender o texto, porque o texto ele fica mais claro, ele solta nos olhos. Você mergulha na história quando você conhece a geografia bíblica, ok? Então, é um assunto que muita gente não liga, é um assunto que muita gente não dá muita importância para isso, né? Porque é complexo, é difícil. Geografia o pessoal não gosta de estudar nem na escola, né, secular, quanto mais geografia bíblica. Mas se nós somos um povo de Deus, nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão para a glória e honra do Senhor, tá bom? Bom, eu já vou começar, só estou aqui terminando alguns ajustes para que outras pessoas possam participar também dessa aula. Quem já está aí, diga um alô, dá um like, tá aí, dá um like, coraçãozinho, ok? Dá um coraçãozinho aí, você que está aí. Quem está presente pode já dizer: eu estou aqui, pastor.
Podemos começar e tal, ok? Bom, acho que eu vou só compartilhar nessas páginas aqui, e vamos deixar com você o restante, tá bom? A participação aqui com cada um. O Josenildo Gomes já está aqui, amém. Ô Josenildo, amém. Bom ter você aqui, tá bom? Bom ter você aqui. Bom ter você aqui. Josenildo é um aluno bem assíduo, né, na aula. Bem assíduo na aula. Glória a Deus. Josenildo, Deus abençoe. Estou vendo aqui agora, Josenildo, tua participação, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Josenildo participou da aula presencial aqui. Eu tive 2 alunos aqui semana passada. Você sabe que nós não podemos ter aula presencial, né? Nem nos cultos, nem no seminário, mas nós abrimos mão para vir e a gente separar, e aí acabou vindo 2, tá? Tudo bem. Quem não está vindo é por causa da pandemia, por causa do coronavírus, e a gente entende, e eu peço até que não venha mesmo, que você assista a aula em casa, através do seu celular, ou através do seu notebook, ou através do seu tablet. Não importa o que você esteja usando aí para... Bom, tá vendo aqui, gente? Esse material, olha aqui, é um material bem bacana, ok? Um material bem bacana, um material importantíssimo, tá? Atlas bíblicos, descubra esse tesouro. Então, quando a gente viaja no mundo bíblico, na geografia bíblica, nós vamos descobrir tesouros tremendos, escondidos nas terras, nas areias do Oriente Médio. E esse mapa, esse Atlas, ele vem trazendo, vou te mostrar aqui os mapas, porque depois nós vamos fazer uma viagem nos mapas. Tá vendo? São mapas importantíssimos, ok? Olha aqui, mapas que são importantíssimos, que traz dentro do contexto, dentro da história. Esse mapa, por exemplo, é o mapa As Nações após o Dilúvio. Tá vendo aqui, ó? As Nações após o Dilúvio. Deixa eu ver se está dando para você ver. As Nações após o Dilúvio. Aí nós vamos ver, tá? Várias cidades, várias nações, vários lugares que depois do dilúvio foram construídos, né, erguidos logo depois do dilúvio. Outro mapa que eu quero mostrar aqui é o mundo bíblico do Antigo Testamento. Tá vendo aqui? O mundo bíblico do Antigo Testamento. Mar Negro, o Mar Cáspio, nós temos aqui o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo, tá vendo aqui? É um mapa importantíssimo que vale a pena você ter. Se você puder baixar na internet e dar uma olhada aí, será importante. Outro mapa que nós temos aqui é a expansão do Império Assírio. Tá vendo aqui? A expansão do Império Assírio. Aí voltamos aqui, o Mar Negro, o Mar Crespo, o Mar Mediterrâneo. Sempre esses mares vão apresentar, eles vão aparecer nos mapas, sempre. Porque, na verdade, eles nunca saíram de lá, né? O Mar Vermelho ainda também, tá vendo? Então, na verdade, olha como é que o mundo bíblico, ele está cercado de mares, tá? Cercado de mares. Aí, aqui perto do Mar Mediterrâneo tem a Ásia Menor, tá? Aí você vê aqui, tem a Síria, a Nínive, né? Que Nínive, no caso, capital da Síria, tá? A Babilônia aqui mais embaixo, tá vendo aqui, ó? A Babilônia, não sei se você vai dar para ver, chega mais perto aqui. Agora os mapas, a jornada de Abraão. Isso aqui é muito importante que você passe a compreender a peregrinação, a jornada de Abraão quando ele saiu da terra de Uz, dos caldeus, né, da terra do pai dele. E aí ele saiu viajando numa jornada em busca da promessa que Deus fez para ele, tá? Aí você vê
Ele saiu daqui de Ur, dos caldeus, está vendo aqui, Ur, passou pela Babilônia, aí ele passou pela Mesopotâmia, que nós explicamos que Mesopotâmia é entre rios, Líbano, Israel, atual Israel, e foi parar no Egito, tá vendo? Foi parar no Egito. E aí, outro mapa, esse está assim, é o Êxodo. Na verdade, aqui é a peregrinação do povo de Israel, o Êxodo. Aí vem aqui, esse aqui é o Egito, tá? Esse território todo aqui é o Egito, tá? E eles saíram de Manassés, tá vendo? Cidade do Egito, onde os hebreus estavam escravizados. Eles estavam em Manassés, escravizados numa cidade do Egito chamada Manassés. Depois eles foram para Sucote, quando eles saíram de lá. Depois passaram por Pitom e foram viajando. Olha aqui a peregrinação. Eles pararam no Monte Sinai, tá? Pararam aqui no Monte Sinai, pararam no Monte Sinai, ficaram um período. O Monte Sinai foi onde eles receberam os 10 mandamentos, ok? Aí foram caminhando, pararam em Cádiz Barneia, parada dos israelitas quando vagavam entre o Egito e Canaã. Aqui duvidaram que Deus levaria a terra prometida, tá? Em Cádiz Barneia, quando foi prometido, né, pro Caleb, né, que ele teria um pedaço de terra na terra prometida. Foi prometido lá em Cádiz Barneia. Depois eles voltaram Ézio, Geder. Depois eles chegaram em Edom. Aí tudo isso aqui você vai ver, tá? Eles tiveram uma jornada, uma peregrinação de 40 anos caminhando no Egito em busca da terra prometida, ok? Em busca da terra prometida. Olha que mapa, que material de excelência. Aqui é a conquista de Canaã, quando eles conquistaram Canaã. Quando eles conquistaram Canaã, eles tiveram que fazer esse trajeto aqui, ó. Eles tiveram que viajar, tiveram que lutar por Canaã, tiveram que batalhar por Canaã, eles tiveram que pelejar por Canaã, no caso, no comando de Josué, ok? No comando de Josué. Outro mapa é a Canaã dividida entre as 12 tribos. A Canaã, no caso, quando foi dividida em 12 tribos, a Canaã, aí você vai ver o território de Canaã. A Daniele Pereira já está aqui também. Bom dia, paz do Senhor. Amém, Daniele, Deus abençoe. Aqui você vai ver Canaã dividida entre as 12 tribos de Israel, ok? Olha que mapa interessante. Por isso que é importante, quando o aluno vai estudar geografia, é importante que ele estude os mapas. Se você não estudar o mapa, se você não tiver mapa na tua mão, tem Bíblia, uma grande parte das Bíblias tem mapas atrás. A maioria do cristão nunca olhou aquele mapa, nunca. O mapa que está atrás da Bíblia. Você pode ver que na tua Bíblia tem alguns mapas, não todos, mas tem mapa, alguns preto e branco, outros colorido, mas são mapas importantíssimos, que é para facilitar o estudo do crente, o estudo do cristão. Mas infelizmente muitos cristãos não estudam o mapa, Então o mapa está na Bíblia, está aqui,
para estudar, tá? Bom, o que nós estamos fazendo aqui, eu estou só mostrando para você os mapas, porque na próxima aula nós vamos dar uma varredura nos mapas, nós vamos detalhar os mapas, nós vamos passear nos mapas, nós vamos desenhar, inclusive, alguns mapas para a gente poder entender melhor as regiões, os lugares, amém? Bom, outro mapa aqui que é o Império de Davi e Salomão. Aqui é no caso quando o Davi começou a reinar, ok? Quando Davi começou a reinar, aqui quando ele começou a reinar, aí você vai ver as cidades, né? Ó, vou dar as principais aqui: Jerusalém, Gileade, tá vendo? O território de Moabe, o território de Amon, tá? Filistia, viu? Judá, são as principais, né? A Fenícia, lá no cantinho, na perto do mar Mediterrâneo, que na verdade não tinha nada a ver com os israelitas, já era outro povo, outros povos, tá? Os fenícios, no caso, tá? Então aqui é quando no tempo de Davi e Salomão, o território era assim, baseado dessa maneira. E temos aqui esse mapa menor aqui, que é o reino dividido, Judá e Israel, quando o reino foi dividido, o reino de Judá e o reino de Israel, ok? E aí nós vamos criando mais mapas aqui. Império Babilônico, aqui nós vamos entender a questão quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, tá? Levado cativo para a Babilônia, esse cara estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias e vários outros judeus que foram presos na Babilônia, cativos, tá? Aí você vai ver a Ásia Menor, Síria, Assíria, né? Porque você não pode confundir Síria com Assíria, tá? Sírios é uma coisa e assírios são outras coisas. Aí você vai ver aqui Babilônia, mais embaixo, Pérsia e vai por aí fora. E o povo de Israel ficou preso aqui na Babilônia. Eles saíram de Jerusalém e foram levados para Babilônia. Amém? Ok? Bom, então aqui só para a gente poder ter, eu estou passando por cima dessa aula aqui introdutória, para você ter uma noção, porque nós vamos agora, daqui a pouco, entrar mais um pouco fundo sobre essa matéria, geografia bíblica, mais um pouco mais fundo, mas eu estou, nessa aula introdutória, eu estou mostrando para você os mapas importantes, que nós precisamos conhecer. O Império Persa, aqui ó, o Império Persa, de que se trata? Cadê o pessoal? Vamos lá, gente, vamos participar. Estou vendo que a Daniele Pereira, o Josenildo está presente, e vamos lá quem vê, quem está mais. Não sei quem está mais, mas vamos lá, para a gente ter essa aula aqui importantíssima. Você vai poder depois ver, mais tarde, depois de novo, vai poder compartilhar com amigos. Ó, o Império Persa, tá? O Império Persa. Aí você vai ver que esse império também era um império muito poderoso, junto com o Império Babilônico, dois impérios que disputavam entre si, gigantescos, né? Outro mapa aqui, o reino de Judá após o cativeiro. Aqui é quando o povo saiu, depois de 70 anos no cativeiro, quando eles saíram do cativeiro, foram libertos, aí foi o reino de Judá após o cativeiro. Aí você vai ver que quando eles saíram do cativeiro, eles estabeleceram o reino de Judá, tá? Aí você vai ver que em Judá, olha as cidades que tinham, ó, Ramá, Nob, Gerá, olha assim, Belém,
Tecoa, Keila, Adular, o Adulam, Bet-Ur, Bet-Sur, né? Gebá, Mispá, tudo dentro do reino de Judá, tudo dentro do reino de Judá, tá? Dentro do reino de Judá era o reino após cativeiro, depois que eles vieram. É claro que tem muita história dentro dessas questões, mas eu não vou me deter agora dentro disso aqui, tá bom? Aí você vai ver, Palestina dos Macabeus, a Palestina dos Macabeus. Como é que funciona isso aqui? A Palestina dos Macabeus. Peraí, deu alguma coisa errada aqui? Não. Deixa eu ver aqui. A Palestina dos Macabeus. E esse território aqui era um território também que faz parte. Você vai ver aqui vários impérios. Dentro desse império, deixa eu ver se está bom aqui. Eu acho que está legal. Ok, eu acho que tá bom assim? Bom, viu, gente? Aí você vai ver Palestina dos Macabeus. É porque eu estou aqui dando aula e vendo ao mesmo tempo também aqui quem tá bom? Vamos lá. Aí você vai Antigo Testamento e tal, e vai por aí fora, né? Ainda tem o Império Grego, aí vem já começando o Novo Testamento, tá? Vai começando já o Novo Testamento, o Império Grego, tá? Império Grego, você vai ver que na verdade ele começa atuando no Novo Testamento. Aí vem a Palestina do Novo Testamento, tá vendo aqui? Palestina do Novo Testamento, tá? E mais o que? Aí você tem mais, vamos ver aqui, as viagens de Paulo, primeira e segunda. Nesse mapa aqui você tem a trajetória da viagem do apóstolo Paulo, ok? Olha aqui, ó, viagem do apóstolo Paulo, as viagens, tá? Aí você vai ver por onde ele andou, a primeira viagem, para onde ele foi, de onde ele saiu e para onde ele estava indo. Paulo deu um círculo aqui, ele deu uma volta num território muito importante na vida do cristianismo. Viagem de Paulo, terceira e quarta, viu aqui? Como é que isso aqui é importante? A viagem de Paulo, terceira e quarta. Aí você vai ver, por exemplo, ó, da onde ele saiu, para onde ele foi, estava em Jerusalém, tá vendo? Em Jerusalém, ele passou todo esse local até chegar em Roma. Então Paulo viajou muito. O Império Romano, tá vendo? O Império Romano, o mapa do Império Romano. Quem tem um mapa desse aqui, meu irmão, tá bem na fita. Você que tem um mapa desse, esse mapa aqui, esse Atlas, é um tesouro, tá? É um tesouro. Estradas romanas, quando Paulo esteve em Roma, tá? Aqui é a estrada romana, o caminho de Roma, né? Todo Roma. A propagação do cristianismo, é o mapa onde o cristianismo andou, onde Paulo viajou levando a palavra, tá? E acabou aqui os mapas e nós vamos agora entrar na aula propriamente dita. Quem está aí comigo vai dando um alô aí para a gente poder ter uma aula agradável, ok? Quem mais está presente? Convide seus amigos para poderem assistirem essa aula aí, para a glória de Deus, tá bom? Bom, então,
Já começou, né? A aula de hoje, já começou a aula de hoje, sobre geografia. Eu fiz uma apresentação básica dos mapas dos mundos bíblicos, do mundo antigo, e agora nós vamos caminhar dentro de um estudo mais aprimorado. Eu estou sentindo falta dos amados. Cadê? Pessoal da aula, tem que vir aqui, gente, para participar. Dá o seu like, faz seu comentário e vamos lá. Bom, gente, a origem dos judeus. Vamos falar sobre a origem dos judeus. Como que os judeus surgiram? Esse povo existiu? O povo judeu, eles existiram? Não. Eles foram criados. Eles tiveram uma origem, tá? Mas os judeus são um povo de origem semita. Assim como os assírios, babilônicos, fenícios, árabes. E supõe-se que os semitas são descendentes de antigos povos nômades que habitavam na Península Arábica, atualmente ocupada em sua maior parte pela Arábia Saudita. Se você ver no mapa, no primeiro mapa você vai ver. Então, os semitas eram um povo árabe, era povo nômade. Quem são os nômades? O que é nômades? Aquele povo que peregrinava, saía de um lugar para o outro. Então, o Abraão, ele também era ele também não parava em lugar, ele era nômade também, tá? E ele tinha o costume já de viajar, de sair de um lugar para o outro. E aí os judeus também tinham, né, essa peculiaridade, embora você saiba que os judeus foram espalhados pelo mundo todo. Os judeus saíram de muitos lugares, de Israel, e estão em muitos lugares do mundo, até porque eles também têm essa facilidade de se adaptar em qualquer local, qualquer região, tá? Então, se você for ver no mapa 1, por exemplo, nós vamos dar uma olhada no mapa 1, para ver aqui, por exemplo, que eles são origens semitas e eles são nômades. Quem são os nômades? Vou repetir: pessoas ou grupos, etnias, povos que vivem de um lado para o outro, não tem uma residência fixa, não tem um local fixo, embora os judeus estavam atrás de um lugar fixo, mas na verdade eles antes eram nômades, tá bom? Então, há cerca de 5.000 anos surgiu na Mesopotâmia, território entre rios Tigre e Eufrates, porque eu já ensinei na outra matéria, na outra aula, que Mesopotâmia significa entre rios, e é uma área muito grande, um território imenso que ficava entre os rios Tigre e rio Eufrates. Então esse território, ele corresponde ao atual Iraque, tá? Muito grande. A civilização suméria, os sumérios, povo de origem semita, são a mais antiga civilização conhecida. Por isso a Mesopotâmia é considerado o berço da civilização. Então, a Mesopotâmia, aquele território entre rios, é conhecida como berço da civilização. E eu falei na outra aula passada que a maioria dos impérios se formaram perto desses rios.
ou próximo a rios, porque quanto mais próximo de água, mais poderosos esses impérios se tornavam, ok? Mais poderosos esses impérios eles se tornaram, tá bom? Então, e ali era o berço da civilização. Os sumérios construíram edifícios, criaram a primeira forma de escrita conhecida. Eles fundaram várias cidades. Aí se você ver no mapa 1, 2 e 3, você vai ver que eles fundaram várias cidades. Os hebreus eram originalmente um povo de pastores nômades que habitavam na região correspondente à atual Palestina. Então, os hebreus, o povo de Deus, eles eram nômades, eles eram pastores, eles não tinham território, eles não tinham essa finalidade de conquistar um território, de ficar ali no local, de ter um local para eles. Eles ainda não tinham essa mentalidade, E por isso era um povo fraco, era um povo que não conseguia força, porque quando você não consegue um território, você não é forte. É a mesma coisa hoje, uma pessoa, uma família, ele vive no aluguel o tempo todo. Então eu fiquei sem casa própria da minha vida durante bastante tempo aí da minha vida, sei lá, uns 15 anos mais pagando aluguel, tá? E eu mudei muito pessoalmente. Depois a igreja, ela pagou aluguel durante 10 anos e nós mudamos também bastante. Então, porque não tinha um local próprio, a gente perdia a força e não tinha força. Então a força está quando você conquista um território, quando você conquista o seu lugar. Por isso que eu oriento as pessoas a conquistarem, a terem um lugar, a terem uma casa, a ter um terreno, a ter propriedades. Quando você conquista a propriedade, você passa a ser mais forte. Então o povo de Israel, o povo judeu, hebreu, eles eram fracos, porque eram pastores e eles não tinham a pretensão de ter lugar, de ter um local próprio. Então isso enfraquecia muito, tá? Isso enfraquecia eles. Por volta do segundo milênio antes de Cristo, a principal fonte de informação sobre sua história são os relatos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam-se descendente do patriarca Abraão, que seria natural da cidade de Ur, cidade da Caldeia, na Mesopotâmia, que pertencia lá àquele grupo de cidades, de povos poderosos. Segundo Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, que na verdade foi escrito por Moisés, o Gênesis, Abraão mudou-se para a Palestina, seguindo a ordem de Deus. Seu filho Isaque, que Deus pediu para provar a fé de Abraão, ele dispôs a sacrificar para Deus. Então originou o povo hebreu. Ismael, outro filho de Abraão, seria ascendente dos árabes. Então Abraão teve 2 filhos. O primeiro, Ismael. Então Ismael foi aquele filho que com H, ok? Ele teve com H. O primeiro filho de Abraão. Depois ele teve Isaac. Então o Ismael são os árabes que conquistaram uma outra parte do território, tá? E Isaac conquistou outra parte. Ainda segundo o livro de Gênesis, Jacó, filho de Isaac, que era o filho de Abraão, teve 12 filhos, com Lia, uma de suas esposas. Jacó gerou Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, com Raquel, sua outra esposa. Teve José e Benjamim.
e com Bila, ou com Bala, ou Bila, escrava de Raquel, teve Dan e Naphtali. E com Zelfa, escrava de Lia, gerou Cade e Azer. Então preste bem atenção nessa montoeira de gente. Eles foram conquistando territórios e foram conquistando tribos. O território da Palestina, conquistado por Josué, sucessor de Moisés, foi dividido entre os membros da tribo, das 12 tribos, como está escrito em Josué capítulo 13 a capítulo 21 do livro de Josué. Então, quando eles conquistaram Israel, Canaã, eles dividiram e botaram em tribos, tá bom? E aí a gente sabe como é que foi a questão. Bom, agora nós vamos falar um pouco do êxodo, porque até aqui foi quando eles chegaram em Canaã, mas eles chegaram em Canaã, tá certo? Mas vamos falar sobre o êxodo, ok? O êxodo. Saindo da Palestina, os hebreus estabeleceram-se no Egito. Quer dizer, isso na época de Moisés, tá? Quando José foi vendido para o Egito, toda a história está lá na Bíblia. José foi vendido para o Egito e lá ele passou a ser o governador do Egito. E aí o povo foi levado, o pai dele, os irmãos, né, por causa da fome, também foram para o Egito, e por causa da fome que tinha em Canaã, todo mundo foi para o Egito. E lá o Egito cresceu, o povo de Israel cresceu no Egito e tal. Né? Você conhece essa história aí. Então, só para a gente pegar aqui o fim da meada. Os hebreus estabeleceram-se no Egito, onde prosperaram. Mais tarde foram derrotados e escravizados pelos egípcios, o que deu início à chamada cativeiro do Egito. Quer dizer, eles foram para o Egito através de José, eles prosperaram no Egito, eles cresceram no Egito, eles ficaram uma potência no Egito, mas foram vencidos pelos egípcios, porque eles não eram de guerra, eles eram pastores, nômades, não tinham preparo para a guerra, para a batalha, então eles foram vencidos, e aí foram escravizados. E essa escravidão, ela durou 400 anos. Ficaram 400 anos escravos do Egito. A narrativa bíblica do cativeiro no Egito pode ter elementos de invasão do histórico povo que denominou os egípcios no século 17 a.C., ok? Até serem derrotados em 1570 a.C. Segundo o Êxodo, segundo o livro da Bíblia, os judeus foram libertados do cativeiro no Egito por Moisés, que recebeu uma ordem de Deus para libertar o povo judeu do cativeiro do Egito e conduzi-los até Canaã, ou terra prometida. Então, o que aconteceu? Eles foram escravizados no Egito, mas Moisés, você conhece a história, que era filho de uma egípcia, tá? Os judeus estavam crescendo muito, os hebreus, e o faraó quis diminuir o número de pessoas, impedir que eles crescessem, e resolveu matar todos os meninos. E aí a Miriam, que é irmã de Moisés, falou para a mãe botar, ou a mãe botou o menino no cestinho e tal, você conhece essa história desde criança, e ela
a filha de Faraó encontrou Moisés, e Moisés foi criado como filho da filha de Faraó durante 40 anos. E ali, como o Moisés sabia que ele era um judeu, um hebreu, ele viu um soldado egípcio espancando um hebreu, e foi apartar e acabou matando o egípcio. E no caso ele fugiu para o deserto, tá? Então essa história toda você conhece. Lá no deserto, ele teve essa chamada de Deus para libertar o povo judeu do cativeiro do Egito e conduzi-los até Canaã, ou até a terra prometida. E Moisés, de acordo com o Êxodo, conseguiu conduzir seu povo graças a uma série de milagres, prodígios executados por Deus. O mais célebre dele foi a travessia do Mar Vermelho, cujas águas se abriram miraculosamente para a passagem do povo judeu. Moisés tornou-se o líder dos hebreus e o intermediário entre o povo de Deus e Deus. E no Monte Sinai, segundo o livro de Êxodo, recebeu o próprio Deus, do próprio Deus, as tábuas da lei, que continha os 12 mandamentos e as leis e as normas, as regras de vida social, religiosa dos judeus, tá bom? O Pentateuco, que é o conjunto de 5 livros da Bíblia, você pode ver lá que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é atribuído a Moisés. Eu não sei a época que Moisés escreveu, algumas especulações existem. Moisés foi muito inspirado por Deus e foi muito inteligente para saber detalhe da criação do homem, tá? Por exemplo, como que Deus criou o homem, a tentação de Eva, de Adão, a serpente, aquela história toda de Gênesis, lá do primeiro livro, que ele nem estava lá. Então é uma situação assim, que só Deus mesmo. Moisés não estava nem lá. Então eu não sei quando que Moisés escreveu os 5 livros, que provavelmente foi durante a sua viagem. Provavelmente foi durante a viagem, né? Do tempo que ele estava parado, ele foi escrevendo lá, tá bom? Então, Moisés viveu 40 anos fugido e Deus mandou que ele voltasse lá e tirasse o povo de Israel. Você sabe que a vida de Moisés, ela durou 120 anos. Os 40 primeiros anos da vida de Moisés foi criado no Egito como filho da filha de Faraó. Os segundos 40 anos da vida de Moisés foi no deserto, quando ele conheceu a sua esposa, no caso, tá? Quando ele conheceu a sua esposa, que no caso, o sogro dele era o Jetro. E depois, os outros 40 anos da vida de Moisés, foi no Egito, foi na peregrinação, foi durante a viagem, durante 40 anos. Então Moisés viveu 120 anos, e nessa viagem de Moisés ele teve vários episódios da vida dele. Ok, gente? Então nós estamos aqui caminhando dentro dessas histórias para você ver como foi. Vai lá, cá, vem lá, vai lá, vem cá, e tudo bem. Reino de Israel. Vamos falar um pouco sobre o reino de Israel, e eu vou ter um intervalo já, para não cansar muito, e depois você volta já avisando o pessoal que nós vamos entrar agora, daqui a pouco, na segunda aula, ok? Na segunda aula, Reino de Israel. O primeiro e segundo livro de Samuel está contida a narrativa da história da monarquia israelita. O primeiro rei de Israel foi Saul, tá? Não adianta dizer que foi outro. Tá? Alguém me perguntou outro dia na internet: pastor, quem foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel foi Saul, não tem jeito, tá? Isso aconteceu em
120 a.C. Mas a figura principal é o rei Davi. Quando você fala rei de Israel, você não vai falar de Saul, vai falar de Davi, porque a figura principal de Israel foi Davi. Ele foi o maior rei de Israel. Ele foi o rei de Judá por aproximadamente 7 anos e meio. E então foi escolhido pelas tribos como o rei de todo Israel. A Davi são atribuídos muitos dos poemas que compõem o livro dos Salmos, né? Embora Davi não escreveu todos os salmos, você pode pensar que Davi é o autor de todos os salmos, que tem gente que quando vai ler o salmo, ele fala, vou ler um salmo de Davi, e às vezes não é de Davi, pode ser de Asaf, pode ser de Coré, pode ser de Salomão, e pode ser até de Moisés. Então nem todo salmo é de Davi. Ele sim escreveu a maior quantidade de salmos, mas não todos os salmos pertencem a Davi. Deu para me entender agora? Amém? Então vamos lá. Então Davi, ele reinou. Davi transferiu o tabernáculo para Jerusalém, tá? Que se tornou capital do seu reino de Israel e também centro religioso do judaísmo. Davi estendeu a influência do reino do Mar Vermelho até o Mar Eufrates, na Mesopotâmia. Salomão, filho de Davi, construiu em Jerusalém o templo, que era o local mais sagrado do judaísmo. No reinado de Salomão, Israel atingiu seu apogeu. A ele são atribuídos os livros de Provérbios, Cânticos, dos Cânticos, que intrigam o Antigo, ou seja, que integram, o Antigo Testamento, ok? Bom, na verdade, estudar geografia é diferente de outras matérias. Você sabe que eu, particularmente, dou aula de geografia, mas também não é a minha principal matéria, tá? Então você tem um pouquinho de paciência para nós podermos estudar de forma didática esse livro, porque ele não é fácil, ou seja, estudar geografia, porque ele não é fácil, tá bom? Bom, na segunda aula agora, nós vamos dar só algumas informações sobre isso que nós falamos agora e já nós vamos voltar aqui para as considerações finais, ok? Deus abençoe e que possamos estar aí firmados nesse propósito de estudar a palavra de Deus. Daqui a pouco eu volto com outra aula, outra parte.